Olá pessoal, eu sou Pedro Randão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem, que de acordo com a nossa avaliação tem um nível fácil de resolução, de modo que a grande vantagem tem o candidato que sacar primeiro o gabarito. Se esse candidato estiver, por exemplo, seguindo o método que nós já propomos em outra videoaula, sacando primeiro o gabarito, ele vai ter mais chances de dispor de uma fase de revisão, quando aí ele vai poder reler as questões que deixaram dúvida quanto ao gabarito correto, isso sem falar do tempo que ele vai dispor ainda para fazer a redação. Bem, esse método que nós propomos, como eu mesmo reconheci naquela videoaula, não é um método infalível, até porque método infalível não existe. Só que quanto a essa questão que nós vamos comentar, sacar o gabarito quanto antes implica ter mais tempo disponível para o resto da prova, independente de qual método o candidato estiver seguindo. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2023. Na Idade Média, as notícias se propagavam com surpreendente eficácia. Segundo uma emérita professora de Sorbonne, um cavalo era capaz de percorrer 30 quilômetros por dia, mas o tempo podia se acelerar dependendo do interesse da notícia. As ordens mendicantes tinham um papel importante na disseminação de informações, assim como os jograis, os peregrinos e os vagabundos, porque todos eles percorriam grandes distâncias. As cidades também tinham correios organizados e o selo para lacrar mensagens e tentar verificar a veracidade das correspondências. Graças a tudo isso, a circulação de boatos era intensa e politicamente relevante. Um exemplo clássico de fake news da era medieval é a história do rei que desaparece na batalha e reaparece muito depois, idoso e transformado. A propagação sistêmica de informações é um fenômeno recorrente na história e no desenvolvimento das sociedades. No texto, a eficácia dessa propagação está diretamente relacionada à velocidade de circulação das notícias, b, ao nível de letramento da população marginalizada, c, ao poder de censura por parte dos serviços públicos, d, à legitimidade da voz dos representantes da nobreza, e, a diversidade dos meios disponíveis em uma época histórica. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra E. A pergunta do enunciado é: de acordo com o texto, a eficácia da propagação sistêmica de informações está diretamente relacionada a que fator? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura, a fase em que, de acordo com o método que nós propomos, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Aí você chega nessa questão. Que nível de dificuldade devemos atribuir a essa questão? A tendência é o candidato ficar na dúvida entre as alternativas A e E. Tá certo que as outras três parecem ser facilmente elimináveis, mas convém lembrar também que nessa fase, essa questão é apenas uma das que o candidato tem para ler e avaliar o grau de dificuldade. De alguma forma, dá para se ter uma certa segurança
que o gabarito da questão é uma dessas duas que nós mencionamos. Então, o que nós vamos sugerir você fazer é colocar uma pequena seta ao lado de cada uma das alternativas que você julgue ser o gabarito. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo a questão. Reparem que, como fica claro depois da primeira leitura, o texto faz uma descrição de como ocorria a propagação de informações durante a Idade Média, enquanto que o enunciado nem sequer menciona esse período da história. A pergunta do enunciado se refere à propagação de informações de acordo com o texto. Então, agora quem quiser pode dar uma pausa para reler. A pergunta do enunciado se refere à eficácia da propagação sistêmica de informações. E reparem que já na primeira frase o texto fala da surpreendente eficácia com que isso acontecia durante a Idade Média. Segundo o texto, a que fatores se deve essa eficácia? Em primeiro lugar, ao uso de cavalos e a velocidade com que esse cavalo conseguia percorrer grandes distâncias. Em segundo lugar, a possibilidade de se poder contar com outros meios de circulação, como as ordens mendicantes, jograis, peregrinos e vagabundos. Em terceiro lugar, ao sistema de correios, que já existia na época, que além de propagar informações, ainda lacrava as mensagens e tentava verificar a veracidade. Tudo isso que está sublinhado é o que o texto considera fatores que contribuíam para a eficácia da propagação de informações durante a Idade Média. Então, a resposta à pergunta do enunciado precisa englobar todos esses fatores, o que conduz à alternativa E, a condição de gabarito da questão. É exatamente a isso que está relacionada, de acordo com o texto, a eficácia da propagação de informações, embora o texto só fale sobre a Idade Média. A diversidade dos meios disponíveis numa época específica, ou seja, tudo isso que está sublinhado na época específica que é a Idade Média, a única época mencionada pelo texto. O resto do texto não responde à pergunta do enunciado. Aliás, o resto do texto fala de uma limitação da eficácia da propagação de informações durante a Idade Média, que de maneira nenhuma impedia a circulação de boatos. Se alguma outra alternativa responder corretamente a pergunta do enunciado, a questão poderia ser anulada. Mas não, as alternativas B, C e D cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto, enquanto que a alternativa A comete o erro oposto, que é o erro da redução, que consiste na limitação à resposta à pergunta do enunciado a um único aspecto, quando na verdade a resposta é mais abrangente. Vejam de novo o texto, quem quiser pode dar uma pausa. Tudo isso que está sublinhado são os fatores relacionados à eficácia da propagação de informações naquela época específica que é a Idade Média. O único desses fatores que pode ser relacionado à velocidade da circulação é o primeiro deles, o uso de cavalos. Então, essa alternativa não é suficiente para se responder à pergunta do enunciado. A resposta é mais abrangente, precisa se referir à diversidade dos meios de circulação. As outras três alternativas cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto. Reparem que o texto não menciona em momento nenhum que a população marginalizada era letrada, nem tampouco
que a voz dos representantes da nobreza era legítima. Vamos ainda fazer um pequeno comentário sobre o erro da alternativa C. Reparem que a ideia mais próxima do que fala essa alternativa no que está mencionado no texto é isso que nós estamos sublinhando agora, que o sistema de correios da Idade Média tentava verificar a veracidade das correspondências. Vejam bem, esse sistema tentava verificar a veracidade, mas o que a alternativa C fala é sobre poder de censura. Se esse poder de censura contribuísse para a eficácia da propagação de informações, impediria a propagação de boatos. O que não acontece é só ler o final do texto. Então a alternativa E é a única que responde corretamente à pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, nós aqui do canal avaliamos essa questão como sendo de fácil resolução, de modo que a grande vantagem tem o candidato que sacar primeiro o gabarito. Convém ainda lembrar uma coisa que nós já dissemos em outras videoaulas. Por mais que uma questão pareça ou até seja fácil, isso não quer dizer que o candidato possa perder a atenção ou se deixar levar pela pressa, porque se for assim, ele pode cair em armadilhas. No caso dessa questão, a leitura atenta é exatamente o que pode fazer com que o candidato perceba tudo isso que nós comentamos. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem a nossa próxima aula.